Final de ano chegando e as férias também. Você sabe realmente aproveitar as férias? Você sabe a importância de tirar férias? Se você quer entender um pouquinho mais sobre o assunto, continue com a gente. Oi, pessoal, esse é mais um episódio do Foca no Trabalho, seu podcast semanal, onde a gente fala sobre trabalho, carreira, propósito e sim, vamos falar de férias. Porque se a gente fala de trabalho, a gente tem que falar de férias também. Eu sou a Lê Falsarella E eu sou a Bru Garcia. e olha, tá no finalzinho do ano e aí já tem o cheirinho de férias no ar, né? Porque vai chegando novembro, dezembro, eu já vejo ela chegando mais perto de mim. Eu sou aquela pessoa que eu gosto de me planejar, eu gosto de me organizar, então eu sou uma pessoa que chega final de novembro, eu já sei mais ou menos o que eu vou fazer no final do ano. Você é qual estilo, Bru? Você é aquela pessoa que sai de férias para ficar em casa, gosta de planejar viagem, nem agenda nada? Qual que é seu estilo Ah, de Lê, final de ano? eu tenho um estilo muito mais de planejar também. Geralmente eu planejo as férias com muita antecedência para poder aproveitar ao máximo, para poder realmente descansar, pegar uns dias ali para fazer o nadismo que você sempre comenta, que é você fazer nada mesmo. Nesse ano eu ainda não me organizei, mas por enquanto estou pensando aí o que eu vou fazer nas minhas férias. Porque é importante, né, Ale? É importante a gente tirar esse tempo pra gente descansar, pra gente repensar, refletir, se desligar, né? Se desligar aí um pouquinho do mundo, principalmente do mundo do trabalho. E as férias, Ale, na verdade, ela é um direito adquirido há pouco tempo, sabia? Não tem tanto tempo. As férias no mundo, o direito, né? As férias, ela surgiu no Reino Unido no século XIX, aí com o desenvolvimento da Revolução Industrial. Então, se você for parar para pensar, não tem tanto tempo. Não, não tem tempo, assim, é super recente na história do trabalho, né, as pessoas elas quando elas têm um direito adquirido, eu vou usar o termo que você usou que achei excelente, ela fala assim: "Ah, já está aqui, ele sempre existiu", e na verdade não é. Se a gente pegar no Brasil ainda, Bru, é mais recente ainda, lembrando que assim gente, quando a gente fala de humanidade, quando a gente fala de história, tá, no Brasil as férias estão fazendo 95 anos, é uma senhorinha, né, e ela foi estendida para todos os trabalhadores, né, rurais e tudo mais, só em 1943. E olha, outro dia para empregados domésticos, 1977. Então, assim, se você acha que férias é um negócio que existe há muito tempo, não existe, é recente. E eu achei legal fazer um adendo, Bru, que a gente recebe aquele um terço de férias para quem é CLT, e muitas vezes fala: "Nossa, me deram um terço aqui de férias, que a empresa é boazinha comigo, né, Hum, ela é muito gente boa". Esse um terço de férias ele existe porque, gente, sem dinheiro, sem férias. Então o Ministério do Turismo, restaurantes e lazer entenderam que era importante para as empresas pagarem um terço de férias para que as pessoas realmente fizessem o gozo das férias, né? Descansassem efetivamente. Porque, gente, trabalhar é importante, mas descansar é fundamental. E aí é legal a gente, né, falar um pouquinho de como começou as férias, como que foi ao longo do Brasil, mas hoje é um pouco diferente, né, Bru? Para quem tirar férias, teve algumas regrinhas que mudaram, não mudaram? E isso, Ale, é bem recente, né? Em 2017 eles mudaram um pouquinho aí, flexibilizaram o direito às férias. Antes eram 30 dias corridos, agora eles flexibilizaram para 3 períodos, que pode ser com mínimo, o primeiro, né, com mínimo de 14 dias e os outros com um mínimo de 5 dias. Então é muito recente essa nova forma de tirar férias. Não, isso é super importante pensando na rotina, né, moderna que a gente tem. Quem hoje, de repente, consegue efetivamente tirar 30 dias de férias, né? Vou falar eu, Alessandra, eu prefiro tirar 2 períodos mais curtos ao longo do ano do que um período gigante de 30 dias uma vez só, né? Isso depende muito do perfil da pessoa, né? A forma que ela prefere. Tem gente que prefere tirar férias para estudar, tem gente que gosta de tirar férias para viajar, tem gente que gosta de tirar férias para resolver pepino de casa, cada um com sua prioridade. Mas eu Sim. prefiro dar uma dividida. Você prefere tirar tudo de uma vez ou você curte dividir também? Ah, eu curto dividir, Ale, porque dá pra você aproveitar muito mais, ficar 30 dias de férias, às vezes você acaba não tendo mais o que fazer, né, 30 dias diretos, e você podendo dividir, você pode se organizar para fazer uma viagem legal, um outro período para você, aproveitar a casa mesmo de assistir filmes, ficar um pouquinho
mais em casa. Eu gosto muito dessa É, forma. E eu eu também acho, Alê, gosto. também, eu acho legal a gente citar aqui também que as férias são necessárias até para quem é autônomo. Pode ser que algum autônomo também possa estar nos ouvindo. Então é importante a galera tirar essas férias, tirar esse momento de descanso, para poder realmente desligar e descansar a mente. Não, sem dúvida, Bru, porque assim, a gente não sabe até quando, né, esse episódio e qual o alcance dele. Talvez você esteja ouvindo esse episódio daqui 10 anos, pós-isolamento. Então me fala se deu tudo certo. Estamos curiosos aqui em 2020, finalzinho de 2020, mas férias é importante para todo mundo tirar. A gente deu um exemplo do contexto histórico pela CLT e da onde as férias surgiram, para você entender que assim, você está acostumado a tirar férias, mas é algo super recente. E tem muita gente, principalmente culturas empresariais, né, que foram instituídas que você não tem que tirar férias nunca. Você até tira no papel, mas você nunca efetivamente descansa. E é essa a discussão que a gente quer trazer para esse episódio. Realmente, férias é algo recente e é fundamental para a saúde física e mental. Então, eu vou contar um pouquinho da minha relação com férias, tá? Eu sempre tirei férias, porque sempre fui CLT. Na época que era estagiária, não fiquei estagiando muito tempo, mas vou ser honesta que eu emendei ali 2, 3 estágios. Então eu cheguei a ficar 3 anos e meio sem tirar férias entre um estágio e outro, porque naquela época, isso foi antes da nova lei de estágio, realmente estagiário não tinha direito de férias, Bru. E aí o que aconteceu? Eu cheguei depois de 3 anos e meio muito cansada. Eu estava muito cansada, mentalmente, fisicamente. Então eu desde muito jovem, eu sempre valorizei muito as férias e realmente descansar, sabe? Tem muitas pessoas que fingem que trabalham e fingem que descansam. Eu não gosto de fazer nenhuma dessas 2 coisas, sabe, Bru. Eu acho que é importante você realmente tirar férias. E é legal você falar dos autônomos, Bru, porque tem muito autônomo, muito comerciante, profissional liberal que não tira férias. Então, assim, eu tenho um comércio, o comércio funciona o ano inteiro, então eu trabalho o ano inteiro. E, gente, isso é muito prejudicial para a sua saúde física e mental. Então, é importantíssimo. Você que é autônomo, profissional liberal, tem muitos psicólogos que escutam a gente. Então, eu falo pela minha terapeuta. Eu faço terapia há muitos anos, Bru. Todo meio e final de ano, minha terapeuta pega 2 semanas no meio do ano e 2 semanas no final do ano, tá? E ela tenta se organizar sim, porque é importante fazer uma organização financeira. Então, por exemplo, o período de férias eu pago normalmente, é que nem escola, peru escolar, não é porque a escola ou a peru escolar está num período de férias que você não deixa de pagar, porque aquela pessoa, aquele autônomo, ele precisa desse recurso para descansar. E tem muita gente que não pensa assim, né? Fala: "Ah, por que eu vou pagar a peru escolar do meu filho se não está tendo aula?". Da mesma forma que você recebe férias CLT. E tem muita gente que esquece disso, né? Tem muitas pessoas que acabam esquecendo, né, de pensar nessa parte financeira, né, Alê. Eu acho que até dos 30 dias lá que a gente comentou aqui no início, de ficar 30 dias, eu acho ruim também esses 30 dias direto, porque o dinheiro acaba, né. Por isso que é bom a gente fracionar aí de 15 em 15. Mas as férias realmente, até eu sou PJ, hoje em dia eu sou PJ, e eu estou aí, já bati 1 ano, né, tá quase 1 ano e meio trabalhando, e eu já tô começando a sentir a necessidade de férias, viu, Ale? Eu começo a sentir o corpo mais cansado, você vai vendo que o pensamento já não flui mais tão rápido. Então você vai sentindo, quais são os sinais que o corpo vai dando que você precisa: "Opa, preciso pegar ali 1, 2 semanas". É super importante pegar e perceber esse momento. Não, assim, o impacto do descanso é enorme, gente. A gente trouxe aqui o exemplo da Revolução Industrial, mas se você pesquisar um pouco mais a fundo do que foi a Revolução Industrial e por que as férias surgiram naquele momento, é porque as pessoas trabalhavam 18, 19 horas por dia. Então foi nesse momento que foi criado as férias e a jornada de trabalho também. Porque percebeu que assim, gente, a gente não adianta, a gente não aguenta ficar trabalhando 20 horas por dia 12 meses por ano. É importante as pausas, né, pausas de pequenos intervalos, intervalos diários para descansar e intervalos do ano. Então as férias é um intervalo
maior para você descansar o ano. E tem gente que super gosta de tirar férias no final do ano, tem gente que detesta, porque não quer levar coisa, ir para lugar cheio, isso depende muito da pessoa, mas é fundamental a tirar férias, descansar, de fato, vai diminuir seu estresse, tá, então se você está muito estressado, muito cansado, diminui a ansiedade, ajuda a ter mais criatividade. Então se o seu empregador, se o seu gestor, ele falar para você assim: "Não, que tirar férias, tem que trabalhar, produzir a qualquer custo, performance, performance, performance", pode falar para ele que sim, as férias vai garantir a sua performance, porque para você entregar bons resultados, você não pode ter um desgaste físico e mental, porque senão você pode desenvolver aí um burnout, né. Então é importante descansar. Só que aí, Bru, e aí eu quero até falar um pouquinho do meu ano, aproveitando que você falou do seu, esse ano foi difícil para as férias, né, porque isolamento Sim. e férias não combina. Eu vou contar um pouquinho da minha experiência, tá? Claro. Eu tirei férias durante 2 períodos, né, que agora pode quebrar. Um primeiro período eu realmente tive que tirar, porque minhas férias venceram e foi no meio do isolamento. E a minha empresa tentou, né, postergar e tal, mas assim, tive que tirar e fiquei em casa, isolada. Não foi uma experiência muito agradável, viu, Bru? Porque assim, não tinha muito o que fazer, não tinha lugar para sair, eu não podia nem ir num restaurante. Então o que que eu fiz nessa primeira parte das minhas férias? Eu foquei em estudar. Eu fiz cursos livres, eu fui entender de internet, fui aprender em Instagram, porque era aquilo que eu precisava desenvolver naquele momento. O segunda metade das minhas férias, que a gente conseguiu segurar um pouco mais, consegui, postergar mais para frente, aí sim eu consegui fazer uma viagem entre muitas aspas. O que que eu fiz? Eu aluguei uma casa no Airbnb, acho que a maioria das pessoas conhecem, é um aplicativo. Não está patrocinado esse episódio, mas poderia ser patrocinado, né, Bruno? Fica aí a dica, né? Não custa nada, Hashtag quem fica a sabe, né? dica. Hashtag patrocina nós, Airbnb. Mas eu usei esse recurso porque qual que foi a minha lógica, Bru? Eu tô presa em casa, certo? Então eu fui com transporte próprio, né? Não peguei, não peguei ônibus, não peguei avião, não peguei nada. Fui numa cidade bem próxima de casa, justamente para não ter que ficar, né, distante. Fui numa cidade a 1 hora da minha casa e aluguei uma casa com uma piscina. Então era eu e meu marido, só. Então era uma casinha pequenininha, foi um chalezinho, uma delícia, aliás, tá? Se vocês quiserem, eu recomendo o lugar. Apesar de não ser patrocinado, a gente recomenda. Então foi super legal, porque eu saí da minha casa, eu saí daquele ambiente que eu estava presa, gente, porque isolamento e home office tá complicado, porque a gente Nossa, trabalha, a demais. gente janta, a gente se diverte, tudo no mesmo cômodo. Então foi muito importante para minha saúde mental, Bru, sair da minha casa. Eu amo a minha casa, gente, eu amo cada centímetro do lugar que eu moro, mas eu precisava sair desse ambiente. E também, assim, estava calor, né, porque foi agora, em outubro, que eu fiz isso, estava mais calorzinho, e aí eu peguei e fiz o quê? Aluguei essa casa, não tive contato com pessoas externas e tive o mesmo contato que eu teria na minha casa, que foi ir no mercado e pedir um iFood de vez em quando. E foi isso que eu e meu marido fizemos. A gente foi nesse chalé, tinha uma piscina, não tinha ninguém, pedimos comida algumas vezes, que era uma coisa que eu faria na minha casa também, e fizemos o mercado. E até tem alguns estudos que o Airbnb deve crescer muito nos próximos anos por conta do resultado do isolamento e as Uhum. pessoas fazerem mais turismo local. Então, para muitas vezes as férias esse ano foi mais agridoce, mas essa foi uma opção que eu encontrei. Então, se você vai entrar de férias nesse final de ano, não sabe muito bem o que fazer, está preocupado com o isolamento, porque a pandemia ainda não passou, não está 100% ainda, é uma boa solução. Eu me senti segura de fazer isso, tá? Faço a mesma recomendação, por exemplo, hotel fazenda menor, eu acho que também tem a mesma proposta, porque eu vou ser honesta, Bru, não me senti confortável no meio de um isolamento, ir para um hotel, resort, com um monte de gente, sabe, Não, não sei. imagino. E aí eu quero fazer a pergunta pra você, Ale. Foi importante esse momento pra você? Essa pausa? Nossa, total. Eu voltei assim, não vou falar que eu voltei outra pessoa, porque, né, férias não é milagre, mas assim, eu voltei, foram 2 semanas só, porque, né, foi o período mais curto, né, 14 e 14, mas assim, foram 2 semanas que eu desliguei mesmo. Vocês podem até perceber no meu Instagram, quem quiser ir lá me seguir, @lefalsarella. Eu fiz até um post naquela semana, eu deixei os posts agendados, a gente tinha já gravado os episódios do Foco, eu deixei tudo agendado, porque naquela semana que eu viajei, eu fiquei 1 semana em casa e 1 semana viajando, então é legal esse equilíbrio. Na semana que eu fiquei viajando, Bru, eu não fiz nada, mas é nada, nada mesmo. Eu não fiquei fazendo post no Instagram, eu não fiquei
atendendo ligação, eu não fiz reunião, eu acho que eu falei com você o quê? Uma vez naquela semana só para falar que estava viva, Sim, avisei minha família que a gente tinha chegado e fui embora. Fez muita diferença, porque é importante a gente falar também das férias, não só físicas, mas as mentais. com Rede certeza. social hoje consome muito a nossa atenção, né, então foi importante fazer essa desintoxicação da internet também. Você costuma fazer isso de vez em quando? Costumo ler. Quando eu percebo que porque a gente começa a ficar muito ligado na internet, vendo ali a todo tempo, conferindo uma rede social, por causa do trabalho também, vendo rede social, vendo evento, vendo as coisas. Chega um momento que você sente que você não tem mais energia, sabe, você precisa se recarregar. E aí é esse momento que você precisa, descansar um pouquinho e deixar tudo off, sabe. Você ficar ali off para o digital, para você viver um pouquinho o agora, a gente perde muito isso. E eu achei legal, Ale, você falar que as férias, por mais que você ame sua casa, né, você ama cada canto da sua casa, mas você precisa daquelas férias, né. Acho bacana a gente até comparar com as pessoas que sentem culpa quando entram de férias. Pessoas que amam o seu trabalho, amam o seu cargo, todas as suas atividades, mas se sentem culpadas quando entram de férias, por deixar o departamento, por deixar ali a atividade. Você já conheceu pessoas assim? Já, isso é super comum, Bru. Tem gente que fala assim: "Ah, eu vou entrar de férias, mas, ai, eu vou ver meu e-mail, viu, gente?". Então você não tá entrando de férias, meu Não amor, mesmo? desculpa te falar. "Ai, eu vou entrar de férias, gente, mas eu vou estar à disposição". Não, então você não tá entrando de férias. Hoje, o nosso ambiente corporativo de trabalho, ele não é mais só físico do escritório, ele tá no seu celular, ele tá no seu e-mail. Então, se você realmente não criar um limite, Bru, você realmente não descansa. E isso é muito danoso para a saúde mental, porque você, por exemplo, você entrar de férias e continuar nos grupos de WhatsApp da empresa, né? Aqueles grupos de trabalho mesmo, tá, gente? Eu não tô falando grupo de amigo lá, tô falando grupo de trabalho. Eu, por exemplo, eu tenho um grupo que é só de admissão. A gente tira dúvidas de admissão se eu fico naquele grupo, eu vou ficar toda hora recebendo alerta. O WhatsApp, vale a pena comunicar que eles lançaram esse ano que deve estar no ar em breve, que é uma ferramenta dentro do WhatsApp para você entrar de férias e realmente desativar os grupos sem você ter que sair dos grupos. Então isso deve entrar no ar até o ano que vem, porque realmente é a realidade. A gente vive numa realidade virtual, de trabalho virtual que não é físico, e também tem o trabalho físico, processual, de você estar ali presente. Então, dependendo do que você faz, se você não se desconecta também o celular, desligar celular, colocar aviso temporário no e-mail, você não descansa. E tem muita gente que sente culpa sim, não consegue aproveitar as férias. Eu acho uma coisa assim, eu conheço pessoas que são autônomas, né? Eu, por exemplo, gosto muito de acompanhá-la, né, a Intensa, a Estefânia, lá no Instagram, e ela gosta de trabalhar na praia. Tudo Que bem, não tem sonho. problema nenhum. É um sonho para muita gente. Ela gosta de misturar essas 2 coisas. Mas se você ainda não tem essa, eu não vou dizer que é maturidade, porque não tem a ver com maturidade, tem a ver com muito mais com organização. Eu não gosto de misturar muito. Se eu tô na praia, se eu tô num ambiente relaxante, eu não quero pensar em trabalho. Então, para mim, eu gosto de dividir mesmo. Mas, se você é uma pessoa que é mais fluida, não tem problema nenhum. Você pode trabalhar na praia, parar, desligar, vamos dizer assim, a chavinha, ficar off e curtir a praia. Eu não consigo fazer isso, porque se eu tô com muita coisa na cabeça, eu fico pensando nos meus compromissos, eu não desligo. Eu não sei se você consegue, assim, desligar tão fácil, Bru? Eu não consigo. Não, eu não consigo. Eu falei que sonho, porque, nossa, praia é uma delícia, mas eu confesso que é necessária uma disciplina muito grande e eu não consigo desligar muito fácil. E geralmente, quando eu tô em algum lugar que eu acabei de sair do trabalho, eu demoro um certo tempo para conseguir me conectar ali com aquele lugar. Eu tô num teatro, por exemplo, ali depois do trabalho, eu demoro um tempo para desligar ali do trabalho, para não pensar mais no e-mail que eu tenho que responder ou na reunião que eu tenho no dia seguinte. Então eu não conseguiria seguir essa linha não, também preciso aí, separar os 2, trabalho e lazer. Eu acho que é fundamental, também não consigo, assim, ter um botãozinho. Tem gente que consegue, perfeito. E pensando nisso, a gente tem que anunciar aqui que o Foca entra de férias sim nesse final de ano. Você tá ouvindo esse episódio, agora no meiozinho de dezembro, e aí é importante lembrar que a gente volta de férias no início de janeiro. Então, se você ficou sem episódio aí 2, 3 semanas, não se preocupa, porque tem mais de 40 episódios para você ouvir e eu quero recomendar o episódio que é Lazer e Trabalho, que a gente gravou com a Mariana com Y, que é
um episódio sensacional, onde a Mari fala muito do nadismo, onde ela fala muito da importância de descansar, da importância do entretenimento. Então eu recomendo para você que vai ficar aí algumas semanas sem episódio novo, conferir algum episódio da nossa playlist, porque com certeza tem algum conteúdo que você vai se aproveitar bem aí nesse período de férias, de ausência, porque não adianta a gente pregar uma coisa e fazer outra, né, Bru? Não, não adianta, né, Ale? E é aquela frase que você falou: aqui a gente não finge trabalho, mas também não finge descanso. Então a gente vai tirar aí esse tempinho para desconectar um pouco e o Foca volta no dia 4 de janeiro com episódios novos. Bom, vou aproveitar para deixar as minhas redes. Quem quiser me encontrar, não no período de férias, mas sem quem quiser me encontrar, mandar sugestões ou tirar dúvidas, podem me encontrar aí no Instagram, @bruna.garcia com 2 As, ou no LinkedIn, Bruna Santana Garcia. Onde o pessoal te encontra, Lê? Ah, eles me acham lá no Instagram e vou fazer que nem a Bruna, no período de férias não. Eu deixo agendado os posts, tá? O máximo que eu respondo é um comentário ou outro. Lá no Instagram é Ale Falsarella e no LinkedIn Alessandra Falsarella, e vocês encontram o Foca também no Instagram, é @foca no trabalho. E eu faço a recomendação para você que tá ouvindo o nosso cast e que já conhecia a gente ou é o primeiro episódio, compartilha esse episódio. Você conhece alguém que tem muita dificuldade de descansar de fato nas férias? Compartilha com ele, porque eu acho que ele precisa da nossa ajuda. E se você conhece alguém que nunca ouviu um podcast ainda, compartilha a nossa playlist, vamos aumentar a nossa podosfera, porque tem muita gente que ainda não conhece essa mídia. Até o próximo episódio e até o ano que vem. Até! Tchau, tchau!